De volta com o nosso Band Eleições 2012. O nosso entrevistado hoje é o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Léo Burguês. Vamos voltar um pouquinho agora a discussão para as próximas eleições, para o panorama político. E eu vou começar com uma pergunta que é corriqueira na vida das pessoas da nossa cidade. A atividade política tem se desgastado a cada dia. Os políticos, no ideário da população, são pessoas que não conseguem determinar o volume do trabalho, aquilo que é feito. Não há essa percepção por parte da população. O que é que precisa ser feito para que a população perceba a atitude do político, a atitude do vereador em prol da cidade? Bem, o que você falou é muito correto. Hoje, a política é vista de uma maneira muito ruim da população do modo geral e para mim, a grande profissão que pode se existir é a política no sentido de transformação da sociedade. Nós, na Câmara Municipal, estamos fazendo o quê? Já querendo, como a Câmara Mirim, o Parlamento Jovem, trazer a população já desde cedo para participar da vida pública do nosso município. O que precisa realmente é a população participar. Normalmente a população vota num político e se você perguntar para quem que ele votou em vereador, talvez há 3 anos atrás, não vai nem se lembrar de quem que votou. Então a participação mais efetiva da população na política, eu acho que seria a grande solução. Sendo mais direto, atitudes, por exemplo, como o aumento proposto pelos vereadores, que não houve uma discussão bem aberta com a população. Foi uma discussão fechada dentro do recinto da Câmara e isso causou uma impressão ruim da decisão tomada pelos vereadores. Como é que isso pode ser evitado? Como é que a população pode entender que essa atitude pode ser discutida com ela? Bem, na verdade, chamando por audiências públicas para conversar, e essa foi uma perda da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós perdemos, talvez, na questão da comunicação. Não ficou bem claro para a população que era um aumento para a próxima legislatura, para 4 anos. E nós, que estamos aqui para servir a população de Belo Horizonte, fizemos o quê? Recuamos e não demos esse aumento para a próxima legislatura. O que pode causar um problema. Hoje você tem síndicos de prédios no Belvedere que recebem mais que um vereador de Belo Horizonte, que tem hoje o pior salário da capital do Brasil e o pior entre 20 outras cidades de Minas Gerais. Sobre o trabalho da Câmara dos Vereadores, o senhor acredita que as discussões que têm tido lá, os debates que têm sido feitos, as votações que têm sido feitas, elas estão trazendo algum resultado efetivo para a população? Alguma coisa com eficácia para a população de Belo Horizonte? São fundamentais. Hoje, a questão da Câmara Municipal de Belo Horizonte, como, por exemplo, a aprovação do projeto Ficha Limpa, estamos discutindo aí agora a Guarda Municipal, que a gente falou, os educadores infantis estão igualando, ou buscando igualar aos professores. E todas as discussões, eu falo muito que a Câmara deve se ater principalmente a questões de audiências públicas, problemas imediatos. Nós estamos aí com a obra da Igreja São José pronta para ser acabada, tivemos problemas com a Feira Hippie, N problemas que acontecem pontualmente, que a população, o único canal que a população tem de chegar ao Legislativo chegar ao Executivo é através do Legislativo. E as audiências públicas, as reuniões especiais têm sido realmente fundamentais para solucionar imediatamente problemas de Belo Horizonte. A relação entre a Câmara e o antigo prefeito Fernando Pimentel era avaliada como muito ruim. Como é que você avalia as relações entre a atual Câmara e o prefeito Márcio Lacerda? É muito boa com o atual prefeito. Agora eu estou sentindo... O que mudou? No atendimento e no respeito do Executivo pelo Legislativo, no atendimento das demandas dos vereadores, que não são dos vereadores, as demandas são da população, que o vereador, como uma caixa de ressonância da população, leva até o Executivo. Eu acho que essa foi a grande mudança. Agora, é importante dizer que está havendo uma contaminação hoje da Câmara Municipal pelo processo eleitoral. Você vê que algumas votações já estão sendo baseadas em partidos que vão ter candidatura própria votando já contra a prefeitura. O que, no meu entendimento, é muito ruim para a cidade de Belo Horizonte. Nós temos que separar o processo eleitoral. Isso pode paralisar a aprovação de projetos importantes para a cidade? Com certeza. Aconteceu agora na questão dos professores, dos educadores infantis. A prefeitura, teoricamente, teve uma perda, uma derrota. Na minha opinião, quem perdeu foram os educadores infantis por não ter tido o projeto da prefeitura aprovado. Essa atuação política na Câmara, dentro da Câmara, política, evidentemente, tudo que se faz lá dentro é política, né? Mas a atuação eleitoral dentro da Câmara, ela pode ser contida de alguma forma? Há algum mecanismo para que você, como presidente da casa, a mesa diretora, consigam conter essa atuação eleitoreira e eleitoral de alguns vereadores? Eu mesmo tomei a frente agora
apesar de não ser papel mais do líder de governo, de estar articulando como base do prefeito Márcio Lacerda para que esses projetos, que são de interesse, não da prefeitura, mas de interesse da cidade de Belo Horizonte, que eles sejam se aprovados e que a gente evite, ou pelo menos minimize, essa contaminação eleitoral, que é natural, é importante a gente dizer isso. A democracia, por princípio, ela tem que ser utópica, porque se não for utópica, nós não vamos nunca querer buscá-la. Mas, no sentido prático, como é que a gente faz para diminuir essa diferença de poderes e dar autonomia aos próprios poderes, para não ter esse vínculo que nós acabamos de dizer agora, em que fica-se vinculado a um processo eleitoral à atitude do vereador na Câmara, e ele é um representante do povo. Eu acho que mais do que isso, sabe, Paulo? Eu acho que hoje a democracia ela tem uma grande distorção, que é o grande peso que tem hoje o Poder Executivo. Todos os legislativos, municipal, estadual e federal, estão de joelhos à frente do Poder Executivo. E isso acaba com a falta de autonomia dos parlamentares, nós tenhamos uma democracia mais fraca. Por quê? Obviamente, eles querem atender às demandas da sociedade, da sua base eleitoral, e acaba que ficam à mercê do Poder Executivo. Isso em todos os níveis e não é diferente aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O senhor acha que está faltando o quê, então? Será que está faltando preparo para quem está entrando hoje no Legislativo? Porque o que a gente vê é o seguinte, muitos vereadores, deputados em primeiro mandato, pessoa que consegue um destaque na sua região, faz uma boa campanha e consegue se eleger. Só que essa pessoa não tem não necessariamente o cacife, mas o preparo político, o traquejo político para lidar com situações como essa que a gente tem colocado aqui. Lidar com outros deputados, com outros vereadores e com o Poder Executivo. Você acha que está faltando preparo desse ponto de vista, um preparo político melhor de quem está entrando para a vida política agora? Acho que falta falar do óbvio, uma reforma política no qual dê mais autonomia ao Poder Legislativo. Às vezes as próprias emendas parlamentares com força executiva delas poderia ser uma solução que dá mais liberdade do próprio parlamentar poder estar atuando. Na Câmara Municipal a gente tem um curso para os vereadores que quando entram para poder estar aprendendo e pegando esse traquejo. Mas eu acho que é uma questão realmente de uma grande reforma política. O legislativo não é a ideia de Montesquieu que acontece hoje, ele realmente está com problemas com relação ao executivo. E outros problemas. Hoje, por exemplo, eu posso garantir para quem quer que venha ser vereador em Belo Horizonte, eu prometo uma coisa, um processo nas suas costas. Porque qualquer pessoa, hoje o Ministério Público está questionando a verba indenizatória, por exemplo, da Câmara Municipal, que é a única maneira que o vereador tem de atuar no seu mandato. Ou seja, qualquer outro vereador atuando no seu mandato vai receber um processo do Ministério Público com relação à verba indenizatória. Importante dizer que isso só acontece aqui em Belo Horizonte, aconteceu com os 41 vereadores. Com relação às verbas que são administradas pelos vereadores, algumas ONGs, algumas organizações não governamentais, conseguem acesso a essas verbas e expõem essas verbas em sites para que as pessoas possam consultar. Não seria interessante que a Câmara assim o fizesse, colocasse abertamente o que cada vereador recebe, a destinação que ele dá a cada centavo que lhe é proposto? Mas nós fizemos isso. Aqui na minha gestão, nós começamos com a transparência total na Câmara Municipal e hoje você tem acesso a todas as notas fiscais de todos os vereadores, com todos os gastos com relação à verba indenizatória, que é o único gasto que fica na mão dos vereadores. A Câmara Municipal, os gastos dela também estão no site da Câmara, todos elas dispostos para a população. Léo, mudando de assunto, Copa do Mundo. As avaliações gerais são que Belo Horizonte é a cidade que está mais adiantada com as obras para a Copa do Mundo em comparação com as outras capitais. Você acha que realmente Belo Horizonte está indo tão bem assim nesse preparativo para a Copa? E você acha que realmente a Copa vai trazer um grande benefício para a cidade? Eu recebi o Romário com mais 7 deputados federais da comissão num jantar na minha casa e os próprios deputados falaram que realmente esta é a visão deles que estão visitando todo o Brasil e a nossa também daqui de Belo Horizonte. O que Belo Horizonte ganha? Qual o legado que a Copa deixará, na sua opinião, o legado que a Copa deixará para Belo Horizonte? Ou seja, vai valer a pena esse elevado investimento que vai ser feito? Eu acho que sim. O legado é de infraestrutura. Agora é importante dizer, fala assim, vamos fazer isso para a Copa, fazer isso para a Copa. Isso é uma necessidade que Belo Horizonte tem hoje, independente de Copa ou não, a questão de infraestrutura da nossa cidade. Este é o grande legado. Agora, se nós soubermos aproveitar, como algumas cidades souberam, de receber bem o turista e saber vender a nossa cidade, nós vamos ter aí 20 anos aí de turismo e esse sim pode ser o grande ganho nosso com relação à Copa do Mundo, que é o turista conhecer a cidade de Belo Horizonte e querer voltar aqui por ter gostado do nosso atendimento, da nossa cidade, enfim.
do nosso povo, que é o que a gente tem de melhor. Belo Horizonte precisa dialogar mais com as cidades, não só necessariamente do entorno, mas cidades como Ouro Preto, Mariana, Diamantina, que são cidades que, na verdade, vão receber um fluxo de turistas. Belo Horizonte vai receber muito fluxo de quem quiser vir aqui para negócios e dificilmente alguém vem aqui para fazer turismo de compras, por exemplo. Acho que Belo Horizonte não tem muito essa vocação. Sempre foi visto como um turismo de negócio, mas precisa se articular melhor com essas outras cidades, né? É verdade. Já Serra tem do Cipó. alguns hotéis aqui em Belo Horizonte já fazem isso. O ponto base aqui, e aí ele pega uma van de manhã cedo, vai até a Serra do Cipó, volta, vai até Ouro Preto e volta. Então, eles já começam a fazer isso, você tem razão. Lá, quando fui dar uma palestra na França sobre a cultura brasileira, a primeira cidade que todos conheciam era, claro, Rio de Janeiro. A segunda, que eu imaginei que fosse São Paulo ou Salvador, era Ouro Preto. Então, para você ver as nossas belezas aí sendo valorizadas aí no velho continente, muitas vezes desvalorizadas por nós mesmos. Como última questão, vou tentar arrancar uma inconfidência do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Está posta a sucessão na nossa cidade? Está acomodada ou algum fato novo acontece ainda? Está acomodada sim, é um acordo que vem dos grandes líderes nacionais, Aécio, Lula, Eduardo Campos e, obviamente, o prefeito Márcio Lacerda, que vai ter essa ajeitada aqui municipal, que é onde a eleição acontece, mas sim, nós vamos estar caminhando junto para esse grande arco de aliança e reeleger o prefeito Márcio Lacerda, que é o objetivo dessa aliança. Muito obrigado, vereador Léo Burguês, por sua presença no nosso Band Eleições 2012. Obrigado, Teodomiro Braga, Luiz Fernando Rocha, mas especialmente muito obrigado a você, telespectador, que nos dá o prazer da sua companhia. Segunda-feira que vem voltamos direto do Abon com mais um Band Eleições 2012. Até lá.